Olá, queridos, bom dia, bom dia. Que a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, possa estar sobre o seu coração. Shalom para a sua vida, muita paz para a sua vida, muita alegria, meus queridos. Muito bom poder estar com vocês aqui nesta manhã. Hoje, dia 13 de outubro, e nós estamos aqui de manhãzinha para compartilharmos uma palavra de Deus ao seu coração e fazemos uma oração contigo também. Amém? Louvado seja Deus. Bom dia, Marli, bom dia, irmão João Batista, irmã Tereza, bom dia, Karina, bom dia, Renata. Galera já está de manhãzinha aí conosco, é muito bom. Tá certo que hoje não é aquele dia muito fácil de trabalhar, não é? Depois de o corpo se acostumar com um feriadão prolongado, agora tem que trabalhar, agora tem que pegar no batente. Então, o corpo vai ter que ser animado para isso. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Kleber. Todos vocês sejam muito bem-vindos a nosso bate-papo aqui de manhã. E eu queria compartilhar uma palavra forte, boa. E eu quero chamar você a um desafio de compartilharmos uma palavra hoje até quinta-feira. Sexta-feira ela traz uma palavra sobre o Sermão da Montanha, mas hoje eu quero falar a respeito de algo muito especial, tá bom? Bom dia a cada um de vocês que vão chegando, tá bom? Luiz Antônio, irmã Tereza, Ângela. Galera, sejam muito bem-vindos aí, para que possamos compartilhar uma palavra e você ser abençoado, abençoada, em o nome de Jesus. O seu corpo é composto de quantas partes? Você pode responder para mim aí? O seu corpo é composto de quantas partes? Eu acredito que isso não é difícil de respondermos. Bom dia, Diogo. Bom dia, Fabrício. Galera, estão chegando aí já de manhã. Bom dia, Noêmia Silveira Araújo. Minha mãe, meu pai estão antenados todo dia de manhã. Bia, bom dia. Sonhei essa noite que eu estava brincando com seu filho, Bia. Vi você agora, me lembrei que eu estava brincando com ele e estava muito gostoso. Ele é uma fofura, não é? Dercy, bom dia. Bom dia a cada um de vocês. O nosso corpo é composto de 3 partes, não é? Diga para mim. Já estou te dando uma chance. Eu perguntei de quantas partes, agora já respondi. Nosso corpo é composto de 3 partes. Quais são elas? Você pode escrever aí para mim? É fácil, escreva as 3 partes que é composta a nossa estrutura, o nosso ser. Quais são essas 3 partes? Se você pode, escreva aí no comentário quais são essas 3 partes das quais nós fazemos parte, não é? E eu queria falar para você essa semana, um pouquinho a respeito disso. Pastor, mas isso às vezes é tão falado, mas tão pouco entendido. Obrigado, Alessandra, você colocou certinho, corpo, alma e espírito. Parabéns, Karina, foi na veia, vocês estão de parabéns. Quem mais puder escrever, grava aí o tema de hoje, e nós vamos falar, hoje eu só dou a introdução, mas nós vamos falar essa semana a respeito do funcionamento dessas coisas, porque se o meu corpo às vezes está sofrendo, às vezes tem tudo a ver com a alma. Já todos os especialistas aí na área, do emocional, todos os psicólogos, psiquiatra, eles trabalham necessariamente na alma. Eles vão trabalhar na alma. E a igreja, a adoração, nós sempre estamos lidando com a parte espiritual, não é? Então existe uma área que trabalha com o espiritual, outro trabalha com a parte almática. Tem gente que é muito espiritual, espiritualiza tudo. E é importante você ser espiritual? É importante você ser almático, você ter, um sentimento a partir da alma? Sim, você tem que ser emocional. É importante você olhar essas 2 partes, mas também não esquecer que tem um corpo. E o nosso corpo, ele vai ser, de certa forma, a resposta de como nós estamos tratando a nossa alma
e necessariamente do nosso espírito. Às vezes a pessoa, ela é muito espiritual, ela é muito, espiritual, só que ela não cuida do corpo, né? E o corpo é a habitação do Altíssimo, o corpo é a morada do Altíssimo. Então, essa tricotomia, não é? Ela precisa ser entendida e ela precisa ser respeitada e cuidada da melhor forma possível. Vamos falar disso então essa semana, mas eu não quero que fique só em minhas palavras. Eu quero abrir para você aqui em Lucas capítulo de número 10. Escreva aí, por favor, Lucas capítulo 10. Essa semana nós vamos falar um pouquinho então sobre a tridimensionalidade nossa. Nós somos tridimensionais, não é? Existe, né, em nós uma tridimensionalidade, e quando eu digo isso, tudo que nós olharmos à nossa volta é tridimensional. Muitas coisas vai nos levar ao entendimento de que, né, sermos, né, em três partes. Isso é refletido em tudo aquilo que Deus faz. Se você olhar para a música, você vai ver que a música, ela tem, no campo da música, ela tem a melodia, a harmonia e tem o ritmo. Três partes, sem a qual não tem música. Quando você olha de uma forma geral, e é dessa forma que eu quero que você olha para dentro, você conhece quem você é. Quando nós olhamos para dentro, nós reconhecemos quem nós somos. E um problema muito grande é a pessoa não reconhecer quem ela é. Jamais ela vai entender a graça de Deus, jamais ela vai entender o quanto Deus é maravilhoso para conosco. Então, para nós entendermos a graça, nós temos que olhar para dentro de nós. Então existe um olhar que deve ser introspectivo, um olhar para dentro de nós. Existe um segundo olhar que eu devo olhar para fora, e quando eu olho para fora, eu vejo também o quanto somos finitos, o quanto somos passageiros nessa vida, o quanto a vida passa tão rápida. Nós somos, como o Tiago diz, um vapor. Agora existe e logo já não existe mais. Se você for olhar todas as coisas externas ou visíveis, todas as coisas visíveis, isso é o nosso corpo, coisas visíveis. Todas as coisas visíveis são passageiras. A pessoa compra um carro, por mais bonito, maravilhoso que seja, mas o carro vai passar e logo ninguém vai olhar para aquele carro já com tanto esmero, com tanto valor. Todas as coisas externas são importantes, eu devo analisá-las como importantes, mas no seu devido lugar. E existe uma terceira forma de olhar. Primeiro, eu olho para dentro. Eu conheço que existe uma série de sentimentos, de emoções dentro de nós. Segunda parte, eu olho para fora, eu olho as coisas visíveis, para onde me arremete o pensamento de que nós temos um corpo, e o corpo é passageiro. Mas a terceira parte é quando eu olho para cima. Quando eu olho para cima, eu vejo o autor e consumador, da minha vida, ou seja, autor consumador da fé, mas aquele que construiu a minha vida também, ou seja, o dom da vida proveniente de Deus. É Deus que é o autor da nossa vida, é Ele que é o construtor de todo o nosso ser. Então eu olho para dentro e conheço quem eu sou, e naturalmente conheço, a obra maléfica do pecado que foi gerada em nós, e também conheço, o propósito da redenção. Olho para fora e vejo como o tempo passa muito rápido. É muito necessário eu entender que eu sou finito, eu tenho um limite nessa vida, corporal. E a terceira parte, eu preciso me arremeter sempre, para Deus, autor e consumador da nossa vida. Quando eu olho para a tridimensionalidade, nós somos tricotômicos, somos em três partes. Eu vejo também que Deus fez o céu, três céus. João vai dizer a respeito do terceiro céu, não é? Do primeiro, segundo, terceiro céu. O primeiro céu que vemos, o segundo céu é o que nós não enxergamos, e aonde há batalhas espirituais, onde há demônios e anjos. E há o terceiro céu, onde
é o céu sublime, onde o Senhor foi nos preparar lugar. É lógico que a teologia fala de um quarto céu, aonde, né, a nossa mente, onde a nossa capacidade não pode chegar. Lá no alto sublime trono do Senhor, que está o quarto céu. Mas os três céus que foram revelados ao homem, né, é o aurânio, mesorânio e eporâneo. São 3 céus que o Senhor separou para nós. A água tem 3 tipos, ou seja, subdivide-se em 3 estados, né? Sólido, gasoso e líquido. Então há uma tridimensionalidade em tudo que nós formos pensar. Se eu olho o oceano, para o lado de cá tem a América Central, América do Sul e América do Norte. Quando eu olho de um lado do oceano, mas quando eu olho para o outro lado do oceano, eu vou ver a Europa, eu vou ver a África e eu vou ver a Ásia. Então, né, os continentes são divididos em 3. Então, existe uma forma de Deus se comunicar conosco, e essa forma, até mesmo o escritor vai dizer com relação à altura, profundidade e largura, né? Altura, profundidade e largura. Existe uma tridimensionalidade. Eu preciso entender bem isso para não estar lidando com as coisas de forma, sabe, a estar pedindo para o Senhor o que Ele já nos deu. Às vezes tem coisas que eu só preciso tomar uma atitude. Tem coisas que Deus já me deu, tem coisas que o Senhor já confirmou. Eu não preciso ficar falando, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, eu estou precisando. O Senhor já te concedeu. É uma briga mental, é só uma questão de entendimento. Isso já é nosso, eu preciso só tomar posse. Então tem coisas que eu preciso entender na minha mente, eu preciso entender que já é minha, o Senhor já me deu, sabe? E existe coisas que sim, eu preciso lutar no âmbito espiritual. Então há uma ligação entre essas 3 partes. E o texto de Lucas, capítulo de número 10, versículo 25, fala da parábola do bom samaritano. Você conhece bem essa parábola? Muito bem. E eis que se levantou um certo doutor da lei, Lucas 10, 25, tentando-o e dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele queria vida eterna, mas as perguntas dele eram um pouco persuasivas para com o Senhor, para com o mestre. E ele lhe disse: que está escrito na lei? Que lês? Versículo 27. E respondendo ele, disse, preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Bom dia, Levi. Bom dia, cada um de vocês estão chegando. Vocês são muito bem-vindos. Estamos falando de corpo, alma e espírito. E estamos dando uma introdução, né? Cada dia eu vou falar um pouquinho mais, ou do corpo, ou da alma, ou do espírito. Precisamos entender essas 3 partes para sermos totalmente felizes. Olha o que diz o texto. Respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus. Preste atenção aqui na tricotomia. De todo o teu coração, toda a tua alma e de todas as tuas forças. Ou seja, com todas as tuas forças. O Senhor vai nos dizer que para adquirirmos a vida eterna, para somarmos a vida eterna, para ganharmos o dom da vida, eu preciso amar a Deus, sabe? Eu preciso amar a Deus de todo o meu coração. Quando se fala de coração, está falando do espírito, é a sede. Quando se fala de toda a tua alma, está falando, sabe, de cognitivo, está falando da nossa mente, da nossa capacidade intelectual e de todas as nossas forças, todo o nosso corpo. Então aqui o texto está falando de uma tricotomia. Para nós amarmos a Deus, eu preciso ter um entendimento que eu não posso amar a Deus de forma superficial, de forma, sabe, sem entendimento. Eu costumo pregar e eu costumo falar que a fé é um entendimento. Quando você tem um entendimento da fé, você pode todas as coisas no Senhor, porque a fé é eu entender que todas as coisas estão completas no Senhor. Mas fé, eu preciso ter o meu cognitivo de que a fé é eu simplesmente confiar no Senhor.
todas as coisas já estão completas nele. Então, assim, fé é isso, entendimento tem tudo a ver com entendimento. Então, eu preciso olhar para as três partes de uma forma muito bem associada, sabe? Essa tricotomia precisa ser muito bem clara na minha vida para que eu não esteja sofrendo de alguma forma, não é? Quando nós falamos de apelo para as pessoas aceitarem a Jesus, na maior parte das vezes nós vamos dizer: quem quer receber a Jesus como teu Salvador? Pois a palavra do Senhor lá em Romanos vai dizer assim: quem crer com a alma e confessar com os lábios, se você crer na alma, crer no coração e confessar com os lábios, você será salvo. Porque crer na alma é você crer no entendimento, é você crer no seu cognitivo de que aquilo é o melhor, de que você fez um olhar introspectivo para você e você entende de que você realmente precisa de Deus, sabe? Você precisa de Jesus Cristo, que é a obra substitutiva tua lá na cruz do Calvário. Quando você crê, sabe, no entendimento e professa nos lábios para que as outras pessoas creem, você é salvo. Mas precisa haver um entendimento de tudo isso. E eu quero funilar essa palavra para você nessa manhã, falando de 1 Tessalonicenses. Não tem como falar da tricotomia do homem e não olhar para esse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo de número 23. Amém? Estamos falando de corpo, alma e espírito. Coloca aí no teu comentário, comenta, por favor. Você já comentou? Se você já comentou, parabéns. Se você não comentou, com 1 segundo você consegue compartilhar esse vídeo no teu Facebook e outras pessoas serem abençoadas. Temos várias pessoas agora aqui de manhã, 26 pessoas agora ao vivo conosco, e eu queria que você compartilhasse. Se tiver 26 compartilhamentos agora, são milhares de pessoas que vão ser abençoadas no teu Facebook, amigos seus, e eu vou orar com você daqui 2 minutos, marque isso, 2 minutos e eu estarei orando com você. 1 Tessalonicenses 5, 23 diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Então a santificação que eu preciso não pode ser uma santificação só externa. Tem gente que jejua, mas sabe, na sua mente está pensando em coisa errada. Tem gente que jejua, mas está se martirizando, sabe, com relação a um desejo de comer sabe, uma carne, um desejo de comer, sabe, uma massa. Então você precisa jejuar em todo o seu ser. A santificação em todo o meu ser. Eu preciso me santificar cotidianamente, sabe, mas eu preciso estar domando esse homem interior que eu tenho aqui dentro. Então há uma necessidade de nós termos esse pleno entendimento. O texto diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma pessoa que diz: eu amo a Deus, ele ama a Deus, mas ele está se cortando no corpo. Ele ama a Deus, mas ele está se perfurando. Ele ama a Deus, mas ele está fazendo do seu corpo o que não deve, está se embriagando, está usando droga. Eu vi no jornal uma pessoa fazendo um comentário essa semana, e a pessoa, ela não se satisfaz de tomar só o álcool. Aí a reportagem estava passando de uma bebida que eles tomam, um destilhado de gasolina. Ou seja, eles fazem uma mistura de gasolina para tomar. Então veja bem se isso vai fazer bem ao corpo. Tem gente que cheira thinner. Veja bem se isso vai fazer bem para a sua mente, né? Isso vai derreter o seu cérebro. Então, assim, tudo em nós tem que ser irrepreensivelmente guardados. Não só o corpo, também a alma e também o espírito. Eu devo guardar as três partes. Por que eu disse no início que é muito importante isso? Porque tem gente que está lidando com o espiritual muito bem, mas está deixando de ter um entendimento amplo do Senhor. Tem gente que gosta de orar, mas não lê a palavra do Senhor. Tem gente que gosta de orar, gosta de lidar com demônios, mas, sabe, não gosta de estudar, não gosta de ter um entendimento pleno do Senhor, e não tem como, irmãos. Se você quer ter um entendimento pleno do Senhor, você vai ter que ler, você vai ter que ouvir mensagem. Parabéns para você,
Por que nós eu sei que tem pastores, tem gente que gosta de fazer uma live só falando besteira, falando bobagem, falando disso, falando daquilo, o que comer, o que não comer, falando, sabe, de uma coisa ou outra. São coisas às vezes insignificantes, que não traz muito crescimento para nós. E se você for analisar, hoje a cultura, as pessoas querem as coisas banais, né? Antes as pessoas gostavam de cantar uma música porque tinha uma letra, tinha uma história atrás daquilo. Hoje canta-se simplesmente porque aquilo está sendo vendido, aquilo está sendo tocado em todas as paradas do sucesso, mas não se reparam muito, ou seja, não se usa o entendimento para analisar o que está se cantando. Então, assim, há uma necessidade de nós termos o entendimento. Às vezes você pegar um domingo e assistir o domingo inteiro só coisa que não tem nada a ver, só besteira, só, sabe, programas de entretenimento, mas entretenimento quer dizer distração, né? E você passa o domingo inteiro distraído com besteira, bobagem, sabe, piadinha, coisa suja, pornografia, porque pornografia não é só um homem pelado, uma mulher pelada, às vezes é o insinuar a isso. Você pega um programa de televisão de um domingão e às vezes está aí as mulheres dançando seminuas, né? É lógico, um biquíni ali e tal, mas aí você olha e fala, o que está insinuando isso? Está insinuando a pornografia. Então, assim, é uma falta de entendimento, é você dar um golpe no teu entendimento, é você estar se distraindo, é você estar tendo um entretenimento ali, mas aquilo está ferindo algo em você, tanto a tua alma como o teu espírito. Tem grande valor a tua alma e o teu espírito. Então, queridos, eu preciso olhar para esse texto e falar assim, puxa, não é só o meu corpo, eu também não tenho que se preocupar em dar descanso só ao meu corpo. Olha para você ver, o texto diz, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor. O que você tem que guardar para o dia do Senhor não é só, sabe, você estar pronto esperando, é você ter o entendimento, a esperança está viva no seu coração e a sua alma e o seu espírito estarem plenamente, sabe, aguardando ao Senhor. Queridos, nós vamos falar amanhã a respeito disso e vamos falar, sabe, até quinta-feira. Sexta-feira a Leia traz uma palavra sobre o Sermão do Monte, beleza? A Leia está dizendo que a internet dela está travando, mas aqui eu acredito que está indo, não é? Muito bom dia, Elaine, Leia e toda a galera que está chegando aqui, vocês são muito bem-vindos. Valdirene, Jusilene, Raquel, tanta gente que chegou aí, né? Eu já dei bom dia para vários, Edilane, e eu quero que você seja muito feliz, tá bom? Uma semana abençoada. Eu quero orar com você, vamos embora? Vamos lá orar? Eu quero orar, abençoar a sua vida. São já 15 para as 8. Vamos orar, que hoje volta o batente e nós precisamos fazer bastante coisa, não é verdade? Vamos então orar? Coloca no seu coração. Quando a gente diz colocar no seu coração, é você estar envolvendo, sabe, o seu espírito nessa oração, é você pensar, envolver a sua alma naquilo que você vai orar, é você não orar simplesmente sem sentido, mas você pensar, analisar naquilo que você vai orar. Então, coloque no seu coração agora coisas que realmente você precisa. Pai, eu quero em nome de Jesus Cristo orar pela vida dos meus amados irmãos e irmãs. Hoje, Senhor Deus, é dia 13, nós queremos que Jesus Cristo é o Senhor desta nação, Jesus Cristo é o Senhor desta nação. Sei que ontem foi uma comemoração, mas, ó Deus, hoje nós estamos aqui mais uma vez declarando que Jesus Cristo é o Senhor, é o que guarda, é o que rege, é o que abençoa, é o que abre portas, e portas que Deus abre, ninguém fecha, e porta que Deus fecha, ninguém abre também. Nós declaramos, a nossa fé está só no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos orar, profetizar a bênção sobre esta nação, orar e profetizar a bênção sobre a vida de cada um dos nossos amados e queridos irmãos, e declarar sobre as nossas vidas a bênção do Senhor, a bênção do Senhor. O Senhor possa nos abençoar em todo o nosso entendimento, todo o nosso ser, todas as nossas forças possam ser abençoadas no Senhor. Sejamos mais sábios, mais prudentes,
e possamos ser, ó Deus, mais vitoriosos ainda do que já temos sido, que o Senhor, que já tem nos concedido a bênção em tudo, na nossa família, no nosso ser, na nossa fé, na nossa esperança, na nossa expectativa, na nossa inteligência, se o Senhor que já tem nos concedido a bênção, possam completar essa bênção em nossas vidas, que tenhamos uma semana abençoada, uma semana de vitórias, que tudo que colocarmos as mãos para fazer seja abençoado, seja plenamente conservado no Senhor o propósito. Senhor, eu abençoo, repreendo a enfermidade, repreendo toda e qualquer seta do inimigo, não vai tocar as nossas vidas, repreendo toda seta do maligno contra as nossas famílias, contra a igreja, contra a cidade que nós moramos. Nós declaramos a bênção do Senhor. Eu quero que o Senhor alcance o coração, alcance o entendimento e o espírito desse meu amado amigo, irmão, que está conosco aqui já de manhã, tanto os que estão de manhã ou que vão receber à tarde e à noite, que o Senhor alcance e abençoe plenamente em o nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Obrigado, mais de 30 pessoas de manhã, cedinho conosco, recebendo uma palavra e uma oração. Isso é só o começo da sua vida. Tenho certeza que muitas coisas do Senhor virão sobre a sua vida em o nome de Jesus. Um dia abençoado, uma semana ainda muito mais abençoada. Amanhã continuamos esse assunto. Fica com Deus.